Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus hoje, ele está no embate com os saduceus, o qual negam a ressurreição da carne ou a ressurreição dos mortos. Eles então vêm a Jesus com um caso que, segundo na lei de Moisés, se um homem casa com a mulher e não deixa descendência, então o irmão desse homem teria que casar para garantir a descendência da sua família, do seu irmão no caso. E contam para Jesus esse caso que 7 irmãos casaram com a mesma mulher, os 7 morreram e no fim morre também a mulher, e perguntam para Jesus: na ressurreição ela será mulher de quem? Ora, aqui é interessante dizer algo, né? Quando nós, qualquer pessoa que a gente vê por aí, quando a pessoa não acredita, não quer acreditar em algo, ela arruma 1001 desculpas para poder objetar aquele caso. O caso dos saduceus, por eles não acreditar na ressurreição, então eles vêm com um argumento para ver o que Jesus falaria a respeito. Eu gostaria de dizer aqui algo muito importante, meus irmãos. A nossa fé, ela se baseia na ressurreição. O ponto central da nossa fé é a ressurreição dos mortos. Claro, o mistério central é o mistério da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas um dos mistérios importantíssimos da nossa fé é a questão da ressurreição. São Paulo, inclusive, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele dedica o capítulo 15 inteiro a falar da ressurreição, e ele diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, nós estamos então perdendo tempo. Inclusive, não só em acreditar, nós estaríamos perdendo tempo, mas nós estaríamos perdendo tempo, inclusive, de ser cristão. É uma questão de bom senso, é uma questão de lógica. E aqui, a crença na ressurreição da carne ou na ressurreição dos mortos, que é o penúltimo artigo do nosso credo católico, nós temos aí 12 artigos do credo, ou seja, o conteúdo da nossa fé, está aí o resumo do conteúdo da nossa fé, aquilo que a gente deve crer, aquilo que é o nosso conteúdo de fé. O penúltimo artigo, ou o 11º artigo do credo, diz: creio na ressurreição da carne, ou creio na ressurreição dos mortos, que equivale a dizer a mesma coisa. Então, veja, isso para nós é um dogma de fé.
crê na ressurreição. Por isso é incompatível com a fé de qualquer cristão, e eu não digo só para os católicos, mas de qualquer cristão é incompatível, é inconcebível, é impensável crer, por exemplo, na reencarnação. Nós católicos não cremos na reencarnação. Primeiro porque o dogma da fé diz que nós cremos na ressurreição. Depois, se a gente pega Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz lá: está determinado que os homens morrem uma única vez e logo em seguida vem o julgamento. Quantas vezes o homem morre, segundo a Bíblia? Uma vez. Uma única vez. Nós não voltamos para poder reparar esse, aquele ou aquele outro erro. E isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que acreditam assim e acham, né, bom, eu pisei na bola aqui e tudo bem se eu morrer assim, né? Porque aí eu volto depois, na outra vida eu conserto as coisas. Não conserta não. Nós só temos essa vida. E uma vez que a gente dá o último suspiro aqui nessa terra, essa pessoa que morreu, nós ainda podemos fazer algo por ela, se ela se salvou. Rezar para que ela entre logo no céu. Mas, tirando isso, e aqui preciso dizer algo também, deixa eu fazer um parênteses naquilo que eu estou falando agora. A igreja, ela não reza por aqueles que se condenaram. Como assim? Mas a igreja sabe quem se condenou? Não. Todas as pessoas, todos os mortos que nós rezamos, as almas dos fiéis defuntos que nós rezamos, nós supomos que aquela pessoa se salvou. Então nós estamos aplicando orações, santa-missas, sufrágios pelaquela alma, supondo que ela está no purgatório para que ela vá então para o céu. Até que a igreja declare solenemente a santidade de uma pessoa, nós podemos ver a fama de um e de outro e podemos intuir. Agora, afirmar, não. Quem tem essa autoridade de afirmar e quem goza desse carisma, um carisma que ele não é dado, inclusive, na beatificação, mas na canonização, quando a igreja canoniza alguém, ela goza da assistência e da inerrância do carisma da infalibilidade. Então, quando a igreja declara a santidade de alguém, ela não erra, porque ela goza da assistência do Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso. Essa é a beleza da fé católica. Então, para dizer, nós cremos na ressurreição. É incompatível, biblicamente falando, filosoficamente falando, é incompatível a gente crer nessas realidades. O Padre Léo, inclusive, dizia, né? Deus ele não trabalha com material reciclado. E é verdade, Deus não trabalha com reciclagem. Nós temos essa única vida que nós precisamos cuidar desta vida, porque essa vida precisa ser salva. Essa alma precisa ser salva. Agora, voltando na questão da ressurreição, é muito maravilhoso acreditar na ressurreição, meus irmãos. É muito maravilhoso. Veja, imagina aqui comigo, né, que nós aqui vivemos nessa vida e a gente ama a Deus e a gente consegue a salvação da nossa alma. Pode ser que passemos pelo purgatório, né, e fiquemos um tempo, mas nós precisamos se esforçar para, inclusive, nem passar por lá. Mas como é muito difícil ainda para cada um de nós se desapegar das coisas desse mundo, pode ser que nós passemos pelo purgatório, que é um lugar de sofrimento, tá? Tranquilo. E a única porta do purgatório é para o céu. Aqueles que estão no purgatório, eles já estão salvos. Já estão salvos. Ainda não estão totalmente purificados e por isso eles não podem ver Deus face a face. Então eles precisam dessa purificação. Então, nós rezamos por esses irmãos que estão no purgatório. Agora, aqueles que morrem, né, não pode fazer mais nada. Acabou o tempo de mérito. O tempo de mérito é essa vida. Mas olha que beleza. Então nós vivemos uma vida, morremos em Deus, a nossa alma se encontra com Deus e um dia, por conta da parousia, vai dizer o catecismo da Igreja Católica, esse corpo que um dia foi sepultado ou um dia
foi destroçado num acidente, ou se perdeu nas águas, ou nas catástrofes naturais que temos aí hoje da natureza, não se achou mais o corpo, foi uma tristeza. Imagina tudo isso, todas essas situações terríveis e dolorosas. Um dia, esse corpo, esse meu corpo aqui, não outro, esse, ele ressuscitará. Ele ressuscitará. Por conta da volta de Cristo, esse corpo, o meu corpo, o seu corpo ressuscitará. E não só os dos justos, também os corpos dos pecadores, daqueles que não quiseram saber de Deus, ressuscitarão. Uns vão ressuscitar para a glória e outros vão ressuscitar para a perdição. Mas a verdade é que todos irão ressuscitar. Essa é a doutrina, a ressurreição dos mortos. Mas imagina uma pessoa então que se perdeu desse jeito, ou outro que teve um dos seus membros amputados. No dia da ressurreição, você terá o seu corpo perfeito. E muito mais perfeito do que a perfeição desse corpo, porque você terá as propriedades de um corpo glorioso. Um corpo que não pode morrer mais, um corpo que não morre mais. Um corpo revestido da glória do céu, da glória de Cristo. Imagina isso, meus irmãos. Que coisa extraordinária, maravilhosa. É nisso que eu quero crer, é nisso que eu creio, é nisso que você precisa crer, é nisso que você precisa querer crer. Se você não crê ainda assim, crer na ressurreição é uma maravilha. Então, quando nós estamos indo sepultar os nossos mortos, que a gente olha para aquele cadáver, a gente vê ali naquela figura daquele cadáver, que um dia ele irá ressuscitar. Que Deus possa nos abençoar grandemente e nós cremos na ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.